Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu falo das principais notícias da última semana. Antes de a gente começar o vídeo de verdade, você já não se esquece de já curtir se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. A pergunta que eu mais recebo nos meus vídeos do surto coletivo é: como você descobre essas coisas? E a resposta é simples. Eu passo aí mais ou menos 80% do meu tempo pesquisando coisas aleatórias na internet. As abas abertas de uma garota curiosa e fofoqueira como eu são o puro suco do caos. Ainda mais que eu não sou das mais organizadas. Quando eu comecei a usar Opera, a minha vida mudou. Por exemplo, eu consigo agrupar as minhas abas por assunto, usando a função ilhas de guia. Então eu deixo tudo juntinho, separadinho de cada assunto que eu tô pesquisando, para conseguir separar isso das outras abas aleatórias todas que eu tenho abertas. Outra coisa que eu amo é o split screen, porque daí dá pra ficar olhando o artigo de um lado e escrevendo o meu resumo do outro lado, sem ter que ficar trocando toda hora de aba, porque daí eu me perco nessa troca de aba, né? Mas se mesmo assim eu ainda me perder nas abas, o que acontece? O Opera tem uma busca por aba. Eu só escrevo uma palavra-chave relacionada àquela aba que está perdida e ela aparece. Sem contar que o Opera tem inteligência artificial integrada na barra lateral. Então, se eu quero pedir para o ChatGPT fazer um resumo de um artigo gigantesco para mim, eu não preciso nem abrir outra aba, nem entrar em outro site. Eu só vou ali na aba lateral. E se eu quiser dar um tempinho ou usar alguma rede social para as minhas pesquisas, na aba lateral eu também tenho todas as minhas redes sociais e eu posso colocar até o Spotify. E se você nunca foi assinante premium do Spotify, baixando o Opera você ganha 3 meses grátis. Além disso, o Opera também tem bloqueador de anúncio, VPN grátis e ainda tradução instantânea. Então se eu caio em algum site obscuro em alemão, nem preciso fazer nada, a tradução já vem. O Opera é o navegador perfeito para nós, garotas curiosas e fofoqueiras. O link tá aqui embaixo na descrição para você baixar o Opera. Nesse domingo aconteceram diversas manifestações, tanto quanto a PEC da blindagem, ou PEC da impunidade, ou PEC da bandidagem, até tinha gente chamando, e também contra o projeto de lei de anistia das pessoas que teriam participado da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Teve manifestação em todas as capitais do Brasil, e inclusive em algumas outras cidades também. A maior de todas foi em São Paulo, com 42.400 pessoas, e logo depois a do Rio, com 42 mil pessoas, seguido de Porto Alegre, com 15 mil. Do Rio de Janeiro, inclusive, eu queria muito ter ido, porque, assim, basicamente um grande festival de MPB brasileiro. Conseguiram tirar os velhos tudo da aposentadoria pra se apresentar, queria eu estar lá. E no final todo, a pressão toda que foi feita, sim, funcionou. Talvez não necessariamente por causa da pressão, né? Mas a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado declarou que a PEC da blindagem é anticonstitucional. E ela foi barrada. Ou seja, assim, não vai nem ter votação, não vai ter nada. Inclusive, assim, o Senado rejeitou a proposta com unanimidade. Pode ser que seja uma coincidência, que isso tenha vindo depois das manifestações, ou pode ser que a pressão tenha ajudado nisso acontecer, mas simplesmente o projeto vai ser arquivado e não vai nem para votação mais. E a parte boa disso tudo é que eu sinto que isso acabou articulando as pessoas para se mexerem, para irem atrás dos seus direitos, né? E o Globo divulgou uma lista com todos os deputados que votaram a favor da PEC da blindagem. Eu recomendo que nas próximas eleições, que vão ser no ano que vem, você tenha esses nomes anotados e não vote em nenhuma dessas pessoas que votou para aprovar esse projeto. É exatamente isso que eles estão com medo. Inclusive, assim, as fofocas que estão rolando por aí, né? Fofoca, gente, fofoca. É que a galera está, assim, aterrorizada com a resposta que nós, a população, demos quanto a isso. Porque muitas vezes eles passam, assim, leis esdrúxulas porque a gente fica de boa, né? A verdade é que o nosso Senado, a nossa Câmara dos Deputados está muito acostumada a fazer coisas absurdas muitas vezes e não ter uma resposta. E a gente precisa começar a se mexer. É assim que funciona parte da democracia. Não é só você ir lá e votar. É você também ir atrás dos seus direitos e se manifestar contra as coisas que você não gosta. É assim que funciona. Quem viralizou essa semana
foi a Virgínia, porque ela finalmente apareceu lá, né, como rainha de bateria da Grande Rio. Ela tá substituindo a Paola Oliveira, que foi por muitos anos a rainha de bateria da Grande Rio. Fala que na cerimônia lá que ela foi coroada rainha de bateria, teve até vaia. E aí tem vários vídeos dela que viralizaram, onde ela basicamente ameaça sambar. É uma grande ameaça que ela... Opa, e não vai. E aí, o meu TikTok estava recheado de pessoas fazendo a agachadinha da Virgínia. E tem um momento ali que foi muito criticado porque eles estão cantando, né, sobre orixás ali, né, a letra do samba enredo, e ela faz um sinal da cruz. Assim, né, não é o momento. Tiveram outras críticas, como, por exemplo, a venda dos produtos da We Pink dentro da quadra de samba, que também irritou, assim, parte da comunidade do pessoal da Grande Rio. E também tiveram outras pessoas, como, por exemplo, a Carol Castro, que criticou a escolha da Virgínia como rainha de bateria, disse que era muita hipocrisia, pelas declarações que ela já deu em relação às bets. Porque fala que isso é uma coisa que afeta diretamente essas comunidades, né? Esses sites de bets, que é uma coisa que ela tá influenciando e que eles convivem diariamente com os resultados dessa influência. Tem muita gente que tá meio que acusando a Virgínia de ter meio que comprado o lugar dela como rainha, né? Ali de bateria. Porque ela teria feito um investimento de 15 milhões de reais na Grande Rio. Essa semana a gente também teve a 80ª Assembleia Geral da ONU. E como é tradição, o Brasil, mais uma vez, abriu o discurso. Que quero fazer um parênteses, não sei se vocês sabem do porquê que o Brasil é sempre quem abre, né, o discurso, faz o primeiro discurso da ONU. É porque quando fizeram, né, a ONU, depois ali da Segunda Guerra Mundial, tava tudo meio tenso, sabe? Então ninguém queria começar a falar, né, porque você meio que acaba definindo o tom do negócio quando você fala. E aí os ânimos estavam meio à flor da pele, né, tava um clima de tensão na casa dos brothers, que no caso a casa dos brothers é o mundo inteiro. Só que o Brasil é um país que, por mais que tenha participado, teve uma participação muito pequena na Segunda Guerra Mundial, no geral a gente sempre se manteve muito neutro nas coisas. E aí a gente também queria uma participaçãozinha, né, queria ter um destaque maior no mundo, né, então a gente se prontificou a ser o primeiro, já que ninguém queria. O que aconteceu no segundo ano, no terceiro ano, blá blá blá. Quando chegou no 10º ano, que era sempre a gente falando, beleza, a gente pode abrir então, eles falaram, vamos deixar o Brasil ser sempre o primeiro então. Vai virar tradição agora, e aí ficou. Enfim, como sempre, Brasil foi lá e abriu o discurso na ONU. O Lula fez um discurso muito foda, tá? Assim, de verdade. Tem muita gente que não gosta de coisas de política do Lula, etc, né? E muito aberta a críticas, mas que o cara, ele é muito bom de discurso, ele é muito bom da coisa da política mesmo, de fazer um discurso, de se relacionar com as outras pessoas. É inegável, o cara é muito bom. Porque aí ele fez um discurso muito bom, onde ele fala sobre a soberania do Brasil, né? Ele fala sobre medidas unilaterais, como o que os Estados Unidos tomou, né, contra o Brasil, de sanções e restrições. Ele declara a nossa soberania quando a gente condenou o Bolsonaro à prisão e fala que a gente não vai tolerar influências externas, como os Estados Unidos estava tentando fazer. Ainda meio que tá, né? Porque acabaram de colocar lá a lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes agora. Pequeno parênteses aqui, né? Voltando. Também falou sobre mudanças climáticas, disse que 2024 foi o ano mais quente já registrado na história. E ainda botou o pau na mesa denunciando o genocídio em Gaza. Acusou o Ocidente de cumplicidade, cobrou cessar-fogo e disse que as pessoas têm que mexer os pauzinhos pra acabar com essa palhaçada. E aí, ainda teve um encontro entre o Lula e o Trump, que foi um encontro super curto, tá? Falam que durou, tipo assim, 40 segundos. O negócio não teve nem um minuto. E quando rolou esse encontro, pouco tempo depois, o Trump falou, né, na coletiva que rolou uma super química entre ele e o Lula. Disse que o Lula é um cara muito legal e disse também que eles vão trabalhar, então, pra ter um encontro ali formal entre os dois. E o Lula também falou a mesma coisa, falou que ficou surpreso ali com a química, né, dos dois. E parece que está sendo trabalhado ali pra ter, de fato, um encontro, né, entre os dois. Que aí até perguntaram, né, se o Lula estava preocupado do Trump acabar fazendo meio que o que fez com o Zelensky, que deu uma humilhada, assim, no Zelensky, né, e o Trump falou, e aí o Lula falou que não, né, que eles são dois homens de 80 anos, que eles vão se tratar com respeito, que merece um ao outro e tal.
né? Enfim, então talvez isso role nessa semana ou muito em breve. E quem sabe diminua as tensões que estão tendo entre Brasil e Estados Unidos, né? E quem sabe até parem um pouco com essa palhaçada do negócio do Bolsonaro, se os dois ficarem amiguinhos. Mas não precisa se preocupar, porque o Macron continua sendo a namoradinha do Lula, né? Porque é muito bom. Porque tem um videozinho deles falando, né? E o Macron, claramente, ele gosta muito do Lula, mas eles não falam a mesma língua, né? Porque tipo, o Lula não fala inglês, né? Então, o Macron não fala português. Mas aí eles saem meio que de bracinho dado, assim. Eu amo. E aí o vídeo ainda foi uma collab entre o perfil do Lula e o perfil do Macron. É muito bom pra mim, cara. Eu adoro. E um dos grandes destaques dessa Assembleia Geral na ONU foi a discussão sobre a Palestina. A Assembleia aprovou a Declaração de Nova York, que é para tentar definir passos concretos em busca da paz, como a definição de 2 estados, um cessar-fogo imediato, liberação de reféns e etc. Que a gente sabe que não vai dar em nada, porque essa coisa da ONU é, tipo, apenas uma sugestão. Foram, ao todo, 142 votos a favor, 10 contra e 12 abstenções. E nessa semana também tiveram vários países que estão declarando reconhecer a Palestina, de fato, como um Estado, que é uma grande mudança, né? Muita gente está vendo isso como, assim, como se esses países estivessem meio que lavando a mão de sangue, né? Afinal, não fizeram as coisas que deveriam fazer de fato, quando tinha que ser feito, né? Mas eu acho que antes tarde do que mais tarde, sabe? Sim, claro, muitas críticas têm que ser feitas. Não fizeram, de fato, quando tinha que ter sido feito, que foi há quase 2 anos atrás. Mas, na verdade, nem quase 2 anos atrás, né? Porque o conflito já tá acontecendo, já tem... Agora esqueci se são 50 ou 70 anos. Mas, enfim, quando a coisa escalou, né, de verdade, que foi em outubro de 2023, até agora... Todo mundo, sim, né? Ai, poxa vida, parem, né? E não toma medidas concretas. Isso eu sinto que é uma medida um pouco mais concreta, né? O Reino Unido declarou reconhecer a Palestina como país. Portugal, Canadá e Austrália, né? Tem outros países que já reconheciam antes, né? Muito antes, às vezes, ou que reconheceram no último ano. Esses foram que falaram que iriam reconhecer essa semana. É óbvio que Israel e Estados Unidos, né, tinham coisas para falar sobre tudo isso, né? Falaram que eles estavam premiando o terrorismo, que não aprovavam isso. E, sinceramente, aqui com todo o respeito da palavra, pau no cu. Pau no cu de Israel, dos Estados Unidos, por ficar porque tá premiando o terrorismo, enquanto continuam matando civis. Inclusive, saiu alguns dados essa semana que falam que 83% de todos os mortos na guerra em Gaza, muitas aspas no guerra, né? Guerra, tá bom. São civis, tá? E só pra você ter mais ou menos uma noção de comparação, os caras malvados na Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, Alemanha, Itália, etc, etc. Eles tinham números altos também de mortes a civis, tá? Sabe qual era o número alto de mortes a civis? Em torno de 60%. O que Israel está fazendo em Gaza é pior do que os caras maus da Segunda Guerra Mundial estavam fazendo, tá? Só pra você ter um nível de comparação de número de mortes de civis, tá? A gente tá comparando mortes de civis. É maior. E lembrando aqui que Gaza, acho que 50% da população era menor de idade, se não me engano, né? Então, fica aí a reflexão apenas. Enquanto isso, né, lá nos Estados Unidos... Sim, o mundo pegando fogo, né? Teve o funeral do Charlie Kirk, que, assim, um grande espetáculo. A esposa dele entrou num palco em meio a chuva de foguinho, fogos de artifício e tal. Um bagulho muito doido. O Jimmy Kimmel teve o programa dele de volta. Os americanos todos fizeram muito boicote ali em relação à Disney, porque, enfim, é da rede ali do negócio. E aí pode ser que seja por isso, pode ser que não, mas o programa dele voltou. E aí ele fez várias críticas ao governo Trump, né, quanto a isso. Disse que ele de forma alguma estava querendo desrespeitar a morte de um cara jovem dessa forma, né. E, enfim, fez um discurso bem legal, Jimmy Kimmel, quando ele voltou. Zoou bastante Trump. He did his best to cancel me. Instead, he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now. E o Trump simplesmente foi lá na Truth Social ridícula lá dele
E ele assumiu que a Casa Branca pediu pra cancelar o programa do Kimmel, tá? Que é um bagulho que, assim, que idiotice você admitir isso. Sim, admitir que o governo está tentando censurar um cara que tem um programa que fez uma piada que o Trump não gostou. Ele fez um post lá assumindo a culpa. Surreal. Além disso, o governo dos Estados Unidos, o departamento lá de Homeland Security, lá que cuida de coisa de imigração, etc., fez um vídeo usando, tipo, fonte do Pokémon e tal, e o negócio de temos que pegar do Pokémon, pra querer dizer, tipo, temos que pegar todos os imigrantes ilegais. Fizeram um videozinho como se fosse uma coisa meio tipo Pokémon. Aí, assim, o Pokémon soltou uma nota, né? A Nintendo falou assim, a gente não tem nada a ver com isso e a gente não quer ter nada a ver com isso. Eu acho que a Nintendo, que é famosa por processar todo mundo por causa de coisas de direitos autorais, tinha que processar a porra do governo americano também. Sabe quem mais, né, tem que processar o governo americano? O Tylenol. Porque o Trump, primeiro ele fez um mistério. Ele chegou, acho que foi na segunda-feira ou no domingo, sei lá, e fez um mistério dizendo que ele tinha grandes anúncios pra fazer sobre autismo, que eles descobriram uma causa de autismo, porque tem tantos autistas agora, né? E aí ele foi lá, né, numa comitiva de imprensa, e falou que era por causa do Tylenol, que Tylenol, se a mulher grávida usa Tylenol, ela vai ter filho autista. E aí, assim, as ações do Tylenol despencaram por causa disso. E aqui eu quero deixar claro aqui uma coisa, tá? Que eu fui fazer a pesquisa, né? Falei, vamos ver de onde esse doido tá tirando essa informação. E existem, de fato, estudos pequenos, preliminares, que falam que pode existir, talvez, uma correlação entre Tylenol e autismo. Mas isso não prova necessariamente que é a causa, porque eles falaram que depois, quando eles fizeram outros estudos, né, de outras formas, como, por exemplo, avaliando irmãos, então, onde em uma gestação a mãe teria usado Tylenol e outra gestação a mãe não teria usado Tylenol, aí não existe nenhuma correlação de nada. Pode ser por vários outros aspectos que necessariamente apareceu essa leve, não é uma coisa muito, muito alta, tá? Essa leve correlação, que muitas vezes pode ser porque a pessoa que está usando o Tylenol, né, ela já é uma pessoa que está doente, né? Enfim, falaram que pode ser várias outras coisas, mas que dependendo de como você faz esse estudo, às vezes você não encontra correlação nenhuma. Então, que não é uma prova, que existe sim um estudo ou outro, mas que na maioria dos casos meio que já foi meio que desmentido, né? Que os dados são muito inconclusivos que existem sobre isso. Então, que você não pode chegar lá e falar que não pode usar Tylenol dessa forma, grávida desse jeito, né? Porque assim, até porque você pode estimular pessoas que de fato precisam, porque é muito grave você ter uma febre muito alta quando você tá grávida, a não usar o negócio e acabar danificando, né? Danificando, falei como se fosse um equipamento, né? O bebê. Tipo, os estudos todos mais recentes, tem um estudo sueco, que é o mais recente de todos, fala que não tem correlação as duas coisas. E de todos os medicamentos disponíveis para baixar a febre, o paracetamol é um dos, assim, considerados mais seguros para grávida, porque grávida tem várias coisas que não pode usar, mas o paracetamol é tipo linha de frente para isso. E aí é muito complicado, porque não pode deixar, na verdade, a febre pode afetar muito, né, a gravidez. Então, assim, o querido, ele tem que se meter nas coisas que são assunto do governo, ao invés de ficar dando umas declarações assim. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!